As luzes dos postes iluminando minha volta pra casa. As asas de Pegasus guiam meu coração. As asas de Pegasus guiam minha oração. Yeah. E o mundo aqui tem dado volta. Muito bem, pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo eu queria trazer para vocês uma pequena análise aqui do V-Ray 3.4, o V-Ray novo que saiu aí. Tem muita gente aí bastante confusa, não acha alguns parâmetros, não sabe como configura as coisas, sumiu subdivisão de material, enfim. Nesse vídeo eu queria fazer uma breve apresentação do programa, mostrar basicamente como ele está funcionando agora. E comentar alguns recursos novos que eu achei bastante interessantes. Bom, primeiramente, a gente não tem mais aquela abinha separando, né, menu options, materials e frame buffer, só tem aqui a função do frame buffer, tem batch render, enfim. Mas todo o controle geral aqui a gente tem pelo botãozinho Asset Editor. Ele vai abrir uma telinha onde você vai ter um controle múltiplo. Automaticamente ele já adiciona o Safe Frame, que é uma coisa também que não tinha antes. Você tinha que utilizar, por exemplo, o Ray Tools, né? Que você vai adicionando o aspecto da câmera e ele vai trazendo isso para o render, escurecendo para o render não, para viewport, escurecendo aqui as laterais, né? Agora ele já faz isso automaticamente. Bom, aqui em cima a gente tem os controles, né? Então aqui a gente tem controle de materiais, aqui de luzes. Isso aqui é uma coisa muito legal. Para quem trabalha com 3D Max já viu isso lá como Light Lister. Então ao invés de você ir nos ícones das luzes configurar uma a uma, você pode selecionar a luz por aqui. E clicando aqui na setinha você tem todo o controle que você faria na luz selecionando ela, né? Aqui no caso só tem a Sunlight, então ele vai utilizar apenas a Sunlight. Aqui a gente tem o controle dos efeitos, né? São efeitos particulares, né? Por exemplo, o Verifur. Como eu não tenho nada aqui, ele não vai aparecer nada, certo? Eu tenho aqui essa engrenagemzinha onde eu vou ter o controle de fato da qualidade da imagem, as configurações dela. Então, primeiramente a gente tem aqui render. Eu posso escolher aqui entre o render interativo, que é basicamente como era o VRT, que é o render em tempo real. O que acontece é que esse render interativo ele utiliza uma função mais parecida com o Progressive. Na verdade, é uma função igual do Progressive, que ele vai melhorando a imagem a cada segundo ali, cada tempinho, né, no espaço de tempo. Mas ele não gera imagem final, ele vai se atualizando conforme você vai mudando o ângulo da câmera. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É só clicar ou aqui ou você marca aqui o interativo e manda renderizar. Ó. Então ele vai e já inicia muito rápido, isso é uma coisa muito legal, tá? O startup de render é um diferencial muito grande que está tendo aqui no V-Ray novo. E olha só como ele atualiza rapidinho, né? Tá certo que é uma cena bastante simples. Enfim. Tá, então a gente tem esse controle aqui. Vou tentar deixar aqui tudo meio aparecendo. Beleza. Se eu desmarcar aqui o Interactive, ele vai entrar no Progressive. Aí quando eu renderizar, ele vai renderizando e melhorando a configuração a cada passezinho que ele dá. Não usa os buckets. E se eu quiser que use os buckets, eu desativo tudo. Pro render interativo é legal você utilizar o GPU Acceleration, né? Que vai fazer a aceleração do seu render através da placa de vídeo, né? Ele utiliza a placa de vídeo para fazer esse render aqui interativo. Senão ele vai utilizar só a CPU mesmo. Bom, câmera. A gente tem aqui a configuração da exposição. Se eu fizer uma redução aqui, ele clareia. Se eu aumentar esse valor aqui, ele escurece. Opa, vai escurecer muito. Né? Então, basicamente isso. A gente pode também controlar, como a gente fazia lá no Physical Camera, vindo em aqui, ó, né? Clicando nessa setinha aqui, ele vai abrir esse campo onde a gente tem todos aqueles campos que a gente costumava configurar antes. Então, eu tenho o Film Sensitivity, que seria o Film Speed, né? Configurando aqui, aumentando, ele clareia. Ou o F-Number, reduz, ele clareia, né? Ou o Shutter Speed, reduz, ele clareia. Certo? Então, basicamente, você tem essas duas formas de controlar. Eu prefiro trabalhar aqui, direto, né? Eu acho que fica mais fácil, né? 14, 12, 13, enfim. Você tem um ajuste já manualzão aqui. Beleza, eu posso usar o Depth of Field, né? Normal, tá? Então aqui a gente tem aqui as configurações da câmera, os efeitos, né? Vinheta e tal, enfim.
Então, basicamente isso. Render Output, aqui ele ativa o Safe Frame, que é aquilo que eu comentei no começo, que são essas áreas escurecidas, para mostrar onde a gente está, qual área a gente está renderizando. Basicamente controlo aqui a resolução final da imagem e aqui a proporção da imagem. Eu posso escolher widescreen ou square para uma imagem quadrada, ou então eu posso vir aqui em custom e eu mesmo definir a proporção que eu quero, tá? Então é interessante também. Environment, a gente tem o controle do background, não tem o controle do GI Skylight, ele está aqui dentro no Environment Overrides, mas você já pode controlar ele por aqui, né? Na luz do sunlight aqui, ó, né? Como eu mostrei no comecinho também. Então, você tem basicamente o que você tinha antes, né? Você tem aqui o GI Skylight e o background, e você pode utilizar esses outros como override, né? Se eu quiser colocar um mapa aqui só para reflexo, eu coloco aqui e aí ele utiliza esse para reflexo e não o background. Enfim, é a mesma coisa. Adicionou também esse Aerial Perspective, eu não cheguei a testar, mas pelo que eu li é um negócio muito legal. Ele gera uma neblina, né, conforme você tem objetos distantes da câmera. Isso é uma coisa muito legal, não tinha no V-Ray antigo, tá? No V-Ray 2.0. Beleza, a gente tem também aqui o Material Override, né, onde eu vou fazer a substituição das cores, né, das texturas através da cor que está aqui. Então, basicamente a mesma coisa. Agora, com relação à qualidade da imagem, tem uma coisa aqui que é o seguinte. A gente tem aqui, que eu estou utilizando o render interativo, né? Eu vou cancelar esse cara aqui e vou mudar ele aqui para modo bucket, né? Então aqui ele adiciona esse campinho de qualidade. Eu tenho aqui a qualidade custom, ou seja, eu vou customizar a qualidade do meu render. Se eu mexer nisso aqui, ó, ele tem uns presets. E isso aqui, cara, você pode interpretar de duas formas. Ou isso é muito bom, ou isso é muito ruim. Eu diria que isso é muito ruim. Porque o que acontece? Se você configurar isso aqui utilizando essas referências, ó, eu quero fazer um render de teste, eu venho aqui, coloco em draft, renderizo. Ele vai renderizar rapidinho, a qualidade vai ficar ruim, beleza? Se eu aumentar isso aqui, ele vai aumentando a qualidade. Mas, pessoal, não existe uma configuração universal. Tá? Cada cena é uma cena. Tem cena que você tem mais geometria, tem cena que você tem mais efeito. Por exemplo, eu tenho mais reflexo fosco, tenho mais sombra difusa. Em outras cenas não, eu tenho uma grama grande lá, então é uma cena de geometria muito complexa. Enfim, então é muito difícil você falar que existe uma configuração padrão, que é só você vir aqui, setar e já era, né? Então, o interessante é vocês entenderem o que cada parâmetro faz, não sair usando preset, porque isso aqui, cara, não funciona, sinceramente. Vai renderizar, vai ficar bonito? Vai, mas o tempo de render vai ser muito alto, tá? Então, prestem atenção, estudem esses parâmetros aqui para que vocês não precisem ficar dependendo de preset de programa, né? Pelo amor de Deus. Bom, aqui a gente tem basicamente os controles da qualidade, que é o que ele altera quando eu utilizo isso aqui. Então, até por aqui já dá para você estudar, né? Você consegue perceber o seguinte, ó. Quando eu tenho uma qualidade baixa, esse valor aqui é alto. E quando eu vou aumentando, ele vai reduzindo. Ou seja, então isso aqui, ó, se você não estudou nada disso, você já percebe. Opa, se eu diminuir isso aqui, eu melhoro a qualidade da imagem. Agora, a questão é você entender no que, né? Ele tem uma divisão aqui de noise limit. Inclusive, por isso, nos materiais, você não consegue controlar a subdivisão, né? Se eu vier aqui, esse aqui é o material que está só com a diffuse. Mas ó, eu posso clicar aqui, ó, e adicionar o BRDF. Então ele sobrepõe. Eu posso vir aqui e adicionar reflexo e deixar o reflexo fosco. Inclusive uma coisa legal desse V-Ray novo é que você pode alterar essa prévia. Se eu clicar nesses pontinhos, eu posso mudar o ícone da prévia, ó lá. Se eu quero testar aqui algum tecido, se eu quero testar algum piso, ó, tá vendo? Então ele vai mudando a prévia. Tem vários aqui, ó. Tem o Wall Close-Up, que seria uma parede olhando de perto, para você ver se de repente tem algum detalhezinho de bump aparecendo, tal. É bem interessante essa função nova aí. Realmente o V-Ray estava precisando de alguma coisa nesse sentido. Tá, então eu vou deletar aqui o BRDF, não vou usar ele. Ok. Então, você não controla a subdivisão do material, você vai utilizar o Noise Limit. Se ele está gerando ruído, é porque você também está com uma tolerância ao ruído muito alta, ele permite que exista ruído. Se eu reduzir isso aqui,
ele vai permitindo menos ruído cada vez mais que eu reduzo isso, que é a tolerância a isso, né? Quanto menor o valor, menos tolerante ao ruído, mas mais tempo de render ele pega também, tá? Aqui é o Image Sampler, então eu tenho a configuração de subdivisão mínima, subdivisão máxima, já tinha isso no outro Array. Abrindo aqui, a gente tem o Anti-Aliasing Filter, que seria o filtro de antisserrilhado, também já tinha lá no outro. E aqui tem uma parte interessante a ser estudada, que são as otimizações, tá? Aqui você vai fazer alguns ajustes que vão definir para o seu render se sua imagem ela é uma imagem que tem mais... é uma imagem de características de geometria mais pesada, ou ela é de efeito mais pesado. Enfim, essa é a parte de otimização mesmo. Você pegar as amostras dele e falar assim, ó, não, essa cena eu preciso que você foque mais no anti-aliasing, por exemplo, que seria o antisserrilhado, porque eu tenho muitos objetos. Não, essa cena que tem muito reflexo, está muito fosco as coisas aqui e tal, então você vai lá e altera. Eu não vou entrar em detalhes aqui dos parâmetros em si, mas é basicamente isso que faz essa área aqui, tá? Então, é bem interessante vocês estudarem esses parâmetros aqui, e é isso aqui que vai fazer diferença no seu tempo de render. Não é só mexer aqui, aqui você até consegue resolver. Se é uma cena muito complexa, eu vou aumentando aqui a subdivisão máxima, ele vai pegando, vai fazendo mais detalhe, vai fazendo ruído, eu vou diminuindo isso aqui e resolvo o problema. Mas existem outros fatores que vocês conseguem também trabalhar por aqui. A aba de System, Global Illumination, ele tem aqui basicamente igual os outros, né? Eu escolhi um motor para o Primary Bounces, né? Que seria agora está chamando de Rays, e Secondary Bounces, que seria Rays aqui também. Então, basicamente isso, os mesmos controles que a gente tinha lá. Aqui a opção de salvar, né? O cálculo que você fez, se você já renderizou. E aqui o Light Cache normal também. Também temos o Ambient Occlusion aqui. E aí temos os Render Elements. Clicando aqui eu adiciono os Render Elements. E abaixo os switches, né? Se eu quero ativar ou não o displacement, se eu quero ver lights, se eu quero ver luzes ou luzes escondidas, sombras e tal, enfim. Basicamente é isso aí. Aí as pessoas olham para isso aqui e falam, cadê o Color Mapping? Né? Esse é um cara que faz falta a princípio aqui. O que acontece é que você já não configura mais o Color Mapping por lá. Então eu vou fazer um render rápido aqui para vocês verem. Eu estou trabalhando aqui sem o modo iterativo, né? Então ele está no modo Buckets, quando eu tiro tudo isso aqui, né? Então eu vou deixar aqui em Medium, né? Renderização de qualidade média. E vou renderizar essa cena. Então ele vai lá, você vê que o início do render é muito rápido, isso é uma coisa bem legal. Eu já fiz testes aqui com uma geometria um pouco mais complexa, ele também fez muito rápido isso. Isso é uma coisa muito legal. Então tá lá, tá fazendo render. Eu senti também que o render em si é um pouco mais rápido. Beleza, terminou o render. Vamos supor que estourou alguma área da minha imagem. Como que eu faço para corrigir se eu não tenho mais o Color Mapping? É simples, eu vou clicar nessa abinha aqui, ele vai abrir no canto aqui uns campos de controle e eu tenho aqui o Exposure. Eu ativo ele, clico sobre ele e aqui eu posso controlar. Eu quero deixar mais exposto. Opa, estourou. Eu venho aqui no Highlight Burn, que é exatamente aquele Burn Value que a gente tinha lá no Color Mapping. E vou reduzir o estouro assim, ó. Tá vendo? Eu quero adicionar mais contraste, ó. Tá vendo? Eu tenho um controle maior por aqui. Ok? Então não preciso mais de Color Mapping. Essa foi a grande jogada deles. Tem muitas outras. Isso aqui já tinha também no V-Ray 3D Max, tá? Tem muitos outros parâmetros aqui, como White Balance, que é uma coisa bastante interessante para você controlar o balanço de branco, né? Adiciono mais amarelo ali, ele deixa mais azulado. Se eu adiciono mais azulado, ele deixa mais amarelo. No controle de cor, né? Porque aqui eu estou dizendo que eu tenho a mais, né? Eu tenho muito azulado, então eu venho aqui e jogo para azulado, ele vai deixando mais amarelo, tá? Ele exclui o azulado, na verdade. Ok, então aqui tem alguns outros parâmetros. Beleza. Agora tem uma coisa que eu queria também comentar nesse vídeo que é fantástico, que é o Ray Fur. Isso aqui, cara, fazia uma falta enorme no Ray 2.0. Como que ele funciona? Eu tenho que selecionar um objeto e utilizar o Fur. Então ele automaticamente já cria aqui um desenho aqui, uns risquinhos que denominam que isso aqui está sendo utilizado o Ray Fur. Então eu clico aqui no render iterativo. Ele já abre rapidamente, você já pode ver isso. E ele coloca aqui os fiozinhos do tecido. Isso aqui é muito legal, né?
Como eu configuro isso aqui? Você pode perceber que ele está bem rápido, inclusive, ó, mesmo com bastante geometria de tecido, de fios aqui. Então, como que a gente vai configurar esses parâmetros, né? Eu vou ocultar esse cara aqui. Eu vou falar rapidamente sobre aqui as configurações que a gente tem para o Fur. Então, eu entro aqui no Asset Editor. Eu tenho aqui o editor de efeitos, né? Então, eu tenho aqui o Vray Fur. Aqui eu vou controlar o tamanho desses fios, né? Eu posso controlar aqui por esse cara aqui, ó, ele diminui o tamanho. Aqui a grossura, aumentando ele engrossa o fio, ou eu posso reduzir o fio. Então ele vai ficando fininho, tá? Gravidade, quanto maior a gravidade, mais ele é empurrado para baixo, então mais caidinho ele vai ficando, tá? Principalmente esses da ponta aqui, né? Vou até aumentar o tamanho para a gente ver melhor. Olha lá, tá vendo? Olha como ele já fica mais para cima, né? Então, a gravidade trabalha com isso, né? Vai jogando os fios para baixo. Vou deixar um aqui que é o padrão. Bend, o quanto os fios se dobram. Então, se eu aumentar isso aqui, ele vai curvar mais os fios. Isso aqui é legal. Taper, vai definir se a ponta dela é fininha ou se a ponta dela é grossa, né? Olha lá. Se eu reduzir esse cara aqui, ele vai ficando com a ponta menos recortada, né? Se eu aumentar muito, ele vai ficando bem fininha a ponta. Ok, tem aqui escala para reduzir, para aumentar ou reduzir a escala dele. Não, acho que eu exagerei um pouquinho, né? Olha lá, ele vai aumentando a escala de tudo isso aqui, né? Tudo que eu configurei, ele vai multiplicando pelo valor da escala. Deixei 0, vou deixar 1 de escala para ficar na escala real, certo? A gente tem aqui alguns controles a mais, como o Curve, por exemplo. Ele vai curvar, né, os fiozinhos. Eu estou até achando que está grosso demais, vamos reduzir isso aqui. Beleza. E também tá muito bend, né? Tá muito dobrado. Vou deixar aqui 1. Menos até, 0,7. Ok, vou engrossar ele um pouquinho, que eu acho que agora eu afinei demais. Ele aqui ele tava com o bend. Ok, beleza. Ok, então aqui a gente tem o curve. Eu vou controlar aqui o número de curvaturas que ele dá. E o raio, né? Quanto maior aqui, ele vai curvar mais aqui, né? Basicamente. Então você vê, ó, como ele fica todo distorcidinho aqui. Para tapete isso é bem interessante, dependendo do tapete. Vamos ver aqui agora variance, né? A gente tem aqui uma variação de distribuição, de tamanho, por exemplo. Ele vai ter uns fios maiores que os outros. De grossura, de gravidade, de raio da curvatura, enfim. Vários controles aqui de variação. Distribuição, aqui eu posso escolher se eu quero que ele faça a distribuição por face ou por área. Aqui no caso por área está 5, se eu colocar 10 ele aumenta o número de fios, né? Então é basicamente isso que ele faz, ok? Aqui em Options eu posso adicionar uma gravidade em outros sentidos, né? Por exemplo, se eu colocar um aqui de gravidade, ele vai empurrando meus fios para o lado, né? Vou colocar aqui 3 para ver se ele empurra mais. Ó, percebam que agora os fios estão deitadinhos para cá, né? Então você tem essa opção, né, de trabalhar com a direção dos fios, ok? E uma coisa que eu achei muito interessante é textures. O que são essas textures? A gente pode definir uma textura para determinados efeitos. Por exemplo, se eu quisesse algumas áreas que tenham mais ou menos altura dos fios, né? Eu posso usar uma textura aqui que vai mapear isso, né? As áreas claras vão ter um tamanho maior, as áreas escuras vão ter um tamanho menor, né? Então é muito legal isso, você pode ir adicionando aqui umas imagens para ele fazer esses efeitos. Eu vou tentar fazer um exemplo aqui. Uma coisa também que eu achei muito interessante, que fazia falta aqui no Vray do SketchUp, por exemplo, eu tenho aqui uma textura, um text bitmap, até inclusive perdi aqui o mapa, que isso aqui veio num bloco, né? Então eu salvei aqui na área de trabalho. Aqui, ó, imagem tapete, ok. Quando você traz imagem PNG, você tem que tomar cuidado porque ele muda o gama, tá? Então você tem que mudar aqui para Screen Space, né? sRGB. Então ele mantém a coloração normal da textura, ok. Então beleza, eu tenho aqui o meu text bitmap aqui e eu quero utilizar ele lá aqui, por exemplo, ó, na textura de densidade. Eu preciso vir aqui e colocar bitmap e tal? Não, eu posso vir aqui,
clica com o botão direito, copiar, eu copio esse slot aqui, venho para esse daqui do efeitos e vou colocar aqui, ó, paste as copy. Então eu passo a copiá-lo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai dar menos fios para as áreas que estão escuras, porque é isso que a minha textura diz, ó, tá vendo? Tem umas áreas escuras e tem umas áreas claras. Ah, mas eu queria regular isso. Tudo bem, você vem aqui, muda para Color Correction, clica com o botão direito aqui, cola a textura aqui. Agora você pode controlar. Eu desço aqui, ó, eu quero as áreas claras, ó, mais claras. Então ele vai colocando mais fios aqui, porque agora está cinza. Ah, eu adiciono bastante contraste e ele vai escurecendo, ó. Daí eu posso reduzindo aqui, brilho e contraste. Então ele vai tirando fios das áreas mais escuras, que agora está ficando mais escuro do que já era, né? Então você tem esse controle muito simples por aqui, né? Porque você pode só copiar os slots e reaproveitar eles em outros lugares. Tá certo, pessoal? Bom, basicamente é isso. Minhas primeiras impressões do que eu achei bem legal que eles adicionaram. Acho que essa questão de você ter uns presets aqui pode atrapalhar um pouco, principalmente quem é leigo. Vai conseguir gerar imagens boas, lógico. Não vai ter mais problema de ruído, não vai ter problema de sombra com ruído e tal. Mas a gente vai ter aí renders de tempos muito altos. Ainda que esse V-Ray ele está renderizando mais rápido que o 2.0, tá? Então, mesmo assim, por ter pessoas que não conhecem os parâmetros, vão acabar mexendo só no preset e isso pode sim ocasionar em imagens muito lentas. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aí. Valeu, abraço!